Olá pessoal, sou a Mari Ferreira e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o resultado dos nossos fundos referente ao mês de julho. Comigo aqui o nosso CIO, João Piccioni. Tudo bem, João? Tudo bom, Mari? Tudo jóia, tudo jóia. Começamos o segundo semestre aí já com as bolsas meio agitadas, resultados de tecnologia diferente do que a gente queria, Bitcoin aí apontando com alta, né? E VEG, como a gente estava falando hoje, inclusive, né? Surpreendendo mais uma vez. Vamos começar explicando mais uma vez aqui para o pessoal, dado que é a segundo mês, né, consecutivo que a gente entra no novo formato de apresentação de resultados, pessoal. A gente começa a falar da nossa carteira recomendada, que está cada vez mais forte para vocês e disponível no nosso site. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais no detalhe de algum fundo que não esteja na carteira recomendada, fique à vontade para nos acionar pelos nossos canais de comunicação. Mas vamos começar o nosso papo aqui. João, conta pra gente como é que foi o mercado no mês de julho. Então, Mari, bom, o mês de julho aí se mostrou, vamos dizer, um primeiro mês no qual a gente percebeu uma quebra do regime do bull market que a gente vinha ali vivenciando ao longo dos primeiros 6 meses, especialmente no mercado internacional, né? Aqui no mercado brasileiro a gente já tinha passado ali por altos e baixos e esse mês de julho até surpreendeu de forma positiva, mas olhando lá para fora, o que a gente pôde perceber é, primeiro, houve sim uma certa dinâmica desfavorável para as empresas de tecnologia, Big Techs, enfim, tudo que andou muito bem no primeiro semestre. Vamos dizer, um processo que foi, de certa forma, gatilhado com a tentativa de assassinato do Donald Trump, né? Naquele instante, as chances do Trump se tornar ali o presidente eleito nos Estados Unidos aumentaram substancialmente, e com aquele movimento os investidores fizeram aquela transição das large caps americanas para as small caps americanas. Essa transição ela foi muito rápida, né? Nos primeiros 10 dias ali de julho, as pequenas empresas americanas dispararam, né? Esse movimento já havia sido, vamos dizer, temperado, alimentado ali com o debate entre o Trump e o Biden no final de junho. Uhum. Isso deflagrou, de certa forma, uma troca de posição muito rápida que, vamos dizer, fez com que o regime de volatilidade que nós vínhamos vivenciando no primeiro semestre fosse alterado. A hora que você tem esse tipo de ruptura no regime do mercado, você começa a quebrar algumas correlações e começa a gerar alguns movimentos técnicos relevantes no investimento global, né? No portfólio dos investidores globais. A gente percebe o incremento de volatilidade, para quem estava acompanhando ali o nosso diário de bordo, que a gente publica ali semanalmente no nosso site. No diário de bordo a gente vinha falando assim, olha, estamos reduzindo a posição, por exemplo, nos fundos de tecnologia, sob essa ótica de que o regime de volatilidade tinha se alterado. E isso aconteceu. E aí o mês de julho começou a ficar vamos dizer, começou a trazer um pouco desse mau humor e culminou, na verdade, com o encontro dos banqueiros centrais ali, dia 31 de julho, que, se pelo lado dos Estados Unidos o Powell deu aquele direcionamento que deve abaixar juros, por outro, a gente teve lá o Banco Central japonês subindo juros depois de muitos anos, né? E vamos lá, a partir do momento que você já tem um regime de volatilidade alterado e o Banco Central japonês cria coloca um novo vetor nessa estrutura toda, né, que foi esse aumento de juros, rapidamente aquelas posições de carry trade com dinheiro japonês, né, pessoal tomando dinheiro japonês e comprando bolsa global, menos Brasil, tá? E por isso que o Brasil salvou nessa. A hora que ele faz aquilo no dia 31, aquilo deflagra, na verdade, um incremento muito grande de volatilidade, e a gente viu as bolsas globais nos 3 primeiros dias do mês desabarem. Tanto o Nasdaq quanto o S&P caíram abruptamente. A bolsa japonesa chegou a deflagrar ali o circuit break logo no comecinho de agosto, e você percebe uma corrida do flight to safety, né, em direção aos títulos públicos americanos, os juros de 10 anos lá fora, que tem essa característica de, vamos dizer, capturar recurso quando as coisas azedam, vamos dizer assim,
os juros desabam nos Estados Unidos logo nesse primeiro começo de mês, e aí a gente entra num regime de volatilidade que a gente só tinha visto ali em momentos extremos, né? 2008, 2020, o Covid. E nesse instante, começam a surgir as narrativas envolvendo a questão da economia, que também já vinham sendo carregadas desde a tentativa de assassinato do Trump, no sentido de que se o Trump realmente for o presidente eleito, né, a leitura que se faz é que ele poderia ser muito mais muito suscetível a dar benefícios para as empresas locais americanas, para as small caps americanas. Então, esse estresse que a gente viu nesse comecinho de agosto, ele já vinha sendo alimentado ao longo do mês de julho. A gente teve muita surpresa nesse começo do mês, teve a questão da ascensão da Kamala Harris, né, na corrida eleitoral, que de certa forma tirou um pouco desse estresse. A ratificação, aí, isso já em agosto, né, a ratificação vamos dizer, do processo desinflacionário acontecendo, e de certa forma uma leitura de que a economia ela não está tão ruim assim como outros ali já estavam elencando. Até no diário de bordo que a gente publicou ontem, eu pontuei, né? Na verdade, o que a gente teve nessas últimas semanas foi uma briga entre as narrativas econômicas, de um lado, aqueles economistas mais, vamos dizer, mais desesperados e preocupados com o processo de estagflação, né? Que seria uma inflação forte, com um caminho para uma recessão econômica, e aí nos Estados Unidos e no resto do globo, e os outros economistas que acreditam aí no tal dos Goldilocks, né, que na verdade a gente vem num processo desinflacionário de certa forma controlado, associado com uma manutenção da economia americana em níveis aceitáveis e vamos dizer, uma manutenção do emprego nos patamares atuais. Isso seria suficiente para deflagrar uma continuidade na alta das bolsas americanas. No texto eu pondero lá que eu estou um pouco inclinado a essa direção e os últimos dias têm sido muito positivos. Então, a gente teve sim um mês de julho mais complicado para os nossos fundos internacionais, eu acho que a Mari pode comentar um pouco mais sobre os resultados, sobre os números. Tivemos um mês extremamente positivo para os nossos fundos de renda fixa, e o que foi muito interessante, porque no final das contas, os mercados e os ativos, de certa forma, voltaram a mostrar uma correlação inversa, né? Quer dizer, quando a bolsa sobe, a renda fixa fica devendo ali um pouco vamos dizer, de rentabilidade. Quando a bolsa cai, a renda fixa voltou a chamar atenção. Isso lá fora, né? Aqui dentro funcionou também, mas aqui dentro a gente viu tanto bolsa quanto renda fixa andarem juntos. Então, nossos fundos de renda fixa focados em Brasil, né, foram muito bem. Né? Tanto renda fixa prévia quanto renda fixa ativo acabaram apresentando um desempenho bem fora da curva. Em todos os fundos que a gente usa, estratégias ali associadas aos títulos de inflação, acabaram surfando muito bem. E também a parte de renda variável, as ações aqui no Brasil acabaram surfando, tendo mais um mês positivo. Né? E para a Bolsa Brasileira, isso culminou com o início da temporada de resultados, que nós já tínhamos ali na cabeça que seria muito bom. Seria uma temporada de resultado bastante forte. E isso, de certa forma, a gente está vendo acontecer. Os resultados que vieram depois do dia 31 de julho foram muito positivos. A Mari falou aqui de VEG, foi um deles, por exemplo. E a gente está vendo que a Bolsa Brasileira voltou a ganhar tração e nesse mês ela voltou às suas máximas históricas. É um cenário que nós já tínhamos na cabeça. Então quem vem acompanhando as cartas, os diários de bordo, desde o começo do ano a gente tem falado muito dessa dinâmica favorável, assim, a hipótese favorável da Bolsa Brasileira. A queda de juros nesse mês de julho acabou impulsionando, deflagrando isso daí, e a gente está caminhando para um terceiro mês positivo do Ibovespa, aspecto que, vamos dizer, que fazia algum tempo que não acontecia. E já a gente começa, inclusive, o rally de final de ano, né, João? Acho que já estamos começando. Antes da gente avançar no mercado local, vamos falar um pouquinho dos resultados
dos nossos fundos de tecnologia, né? Tá bom. E se aprofundar um pouco nas teses do que impulsionou o resultado do mês de julho. Então, a gente fechou o Tech Select no mês de julho com menos 2,79%, e o Empíricos WB90 com 6,5% positivo, né? Então, a gente teve um resultado antagônico aqui. Perfeito. E é o retrato exatamente do rotation trade que aconteceu nos Estados Unidos, né? Uhum. Vamos lembrar, o Tech Select ele tem uma característica, ele está posicionado em cases de tecnologia, a gente carrega lá uma boa parte das big techs, com alguns cases ali da segunda camada, né? Nós, ao longo do mês, reduzimos a posição de forma geral, a gente terminou o mês com uma posição de caixa nesses fundos, justamente em vistas aí do incremento de volatilidade, posição de caixa que nós viemos ao longo desse começo de agosto já nos desfazendo, né? A gente voltou a comprar ações agora no mês de agosto, justamente até porque esse regime de volatilidade ele meio que está cedendo de uma forma surpreendentemente rápida, né? Então a gente está percebendo que os investidores estão sim sedentos aí por comprar risco. E no WB90, por outro lado, a gente tem uma carteira que ela é muito mais, vamos dizer, ela é composta por ativos que estão ligados à economia real, né? Ativos, vamos dizer, ali dentro a gente tem seguradoras, a gente tem empresas do setor financeiro, temos empresas do setor de saúde, tem, vamos lá, a própria Berkshire, né, que tem lá o seu hall de empresas, setor de ferrovias, setor industrial, consumo, enfim. E esses setores apresentaram um desempenho muito forte em julho, né? A carteira do WB90 andou muito bem em julho. Surpreendente, assim, superou com muita folga os benchmarks e justamente apoiado nessa questão do rotation trade. Foi bacana de ver que, assim, são portfólios que no final eles têm essa característica, eles têm essa dinâmica um pouco mais diferente, né? O WB90 muito menos agressivo, né? Comprando bolsa americana, enfim, grandes empresas, mas muito menos agressivo, mas que foi muito bem no mês que você recebe o fluxo. E o Tech Select, de certa forma, mais agressivo, porque compra, assim, cases de tecnologia, acabou devolvendo um pouquinho dos ganhos do ano, mas nada também que deixa a gente aí assustado, né? Me parece muito, assim, esse momento que a gente viveu, né? Porque para mim já está passando, já está acabando, já está se encerrando, mas me pareceu muito com um episódio que a gente teve em 2023 relacionados aos bancos regionais americanos, que naquele momento também parecia novamente o fim do mundo, mas naquele momento o Federal Reserve precisou intervir, ele interviu e as coisas foram se dissipando e a bolsa voltou a andar muito rapidamente. Dessa vez o Fed nem precisou fazer nada, né? Na verdade, os mercados se ajustaram e o que a gente está vendo é esse apetite dos investidores por ações. Então, foi um mês que eu diria que até positivo, de certa forma, se a gente olha sobre essa ótica da velocidade dos fluxos, da transição dos fluxos entre vamos dizer, esse lado da economia real e esse lado da tecnologia. Então, essa é a minha leitura. E olhando para frente, assim, eu não posso contar o que eu não vou contar o que vem, o que está acontecendo exatamente agora no mês de agosto, né? Vou esperar o mês fechar, mas me parece que a gente vai ter sim uma dinâmica favorável nesses últimos 15 dias do mês. Na carta do gestor do mês de julho, né, você falou sobre a pressa do investidor ali pela entrega de tecnologia e talvez uma certa frustração deles por não ser na velocidade que a gente imaginava. Você acha que para o segundo semestre, ou, enfim, né, olhando para o resultado mesmo que a gente teve agora no primeiro mês do segundo semestre, que isso vai impactar as entregas das empresas olhando os resultados do que tem em carteira? Mari, é interessante esse ponto, né? Porque, no final, essa foi a desculpa utilizada para o rotation trade que aconteceu, né? Então, a hora que os investidores começaram a ver as empresas de tecnologia caindo, né? E NVIDIA ali, vamos dizer, o bastião dessa história toda, você precisava encontrar alguma desculpa. E juntou também com um comentário do Satya Nadella, né, o CEO da Microsoft, que ele falou assim, olha, nós estamos
over-investing, né? Nós estamos investindo muito nessa questão de inteligência artificial, comprando as GPUs da NVIDIA, e isso, assim, a gente não sabe onde isso vai dar. Mas era num bom sentido, né? Na verdade, ele falou assim, olha, no final, o significado disso ele foi meio deturpado. O que ele quis dizer é, nós precisamos fazer esse investimento. Porque esse desenvolvimento da inteligência artificial, o desenvolvimento dessas ferramentas, ele vamos dizer, ele é exponencial. A gente não sabe aonde isso vai chegar. E eu preciso fazer, porque se eu não fizer, alguém vai fazer na minha frente e eu vou ficar para trás. Então, foi nesse contexto que vieram os comentários do Nadella, e o mercado usou isso para justificar a venda das ações durante o mês de julho. E muita gente falou dessa questão, não, mas ninguém sabe para onde vai, mas ninguém sabe mesmo. Alguém sabia quando o Google comprou todos os cabos marítimos da internet, alguém sabia, por acaso, onde a internet ia parar? Não, ninguém sabia, mas o Google tinha lá uma ideia, tudo bem que ele comprou na Bacia das Almas aqueles cabos de transmissão submarinos, mas aquilo foi transformador para ele, colocou ele na posição que ele está hoje. Então, vamos lá. Eu olhando para frente, primeiro, o que a gente sabe é que essas empresas não vão parar de investir agora. Ponto. Outra coisa que a gente sabe, muito provavelmente a entrega da NVIDIA, que estava prometida para o final do ano, não vai acontecer, já vai ser postergada para o próximo trimestre do ano que vem. Você fala assim, isso é negativo, isso é positivo? Me parece mais positivo dado o contexto, porque vai acabar estendendo um pouco mais essa dinâmica de investimento por parte das Big Techs, por parte das empresas que estão comprando o produto da NVIDIA. O que eu quero dizer com isso? O chip que a NVIDIA tem hoje, a GPU que a NVIDIA tem hoje, já é muito poderoso. Já é suficientemente poderoso para, vamos dizer, para colocar, para prover serviços para quem está desenvolvendo inteligência artificial. A próxima GPU, o Blackwell, vai ser ainda mais poderoso. Então, o que essas empresas já estão fazendo com os hyperscalers, onde eles vão, vamos dizer, amontoar esse monte de GPUs, já está pensado para, vamos dizer, uma demanda daqui a alguns anos. Então, a gente deve continuar vendo essa dinâmica associada a investimento, que é favorável para todo o setor de semicondutores, né? E a gente deve começar a perceber um pouco mais os resultados da inteligência artificial no balanço das empresas. Então, que é o que a gente não está conseguindo enxergar hoje. Que é o que muita gente não quis enxergar, né? Ou quis usar como desculpa nos resultados desse trimestre. Então, por exemplo, assim, alguns exemplos que merecem... Primeiro, a Apple vai lançar o seu iPhone 16 com a inserção da inteligência artificial, vamos dizer, de uma forma com uma fricção muito menor nos seus aparelhos para as pessoas usarem. O Google acabou de fazer isso ontem. Eu não sei que dia que vocês estão escutando, mas é na semana aqui. Dia 14 de agosto. Dia 14 de agosto, eles divulgaram o Pixel, o Pixel, o telefone deles, né, que já incorpora o Gemini como um ajudante utilizando inteligência artificial. Isso vai ser disponibilizado para todos os Androids, então vai ser disponibilizado para a Samsung também em breve, enfim. Então você já começa... E a Meta está disponibilizando a inteligência artificial no WhatsApp. Ou seja, a gente vai começar a ter a inteligência artificial do nosso lado sem que a gente precise assinar um produto, sem que a gente precise ir no browser, simplesmente ele vai estar integrado ao nosso dia a dia. Isso vai começar a aparecer nos resultados das empresas de uma forma, vamos dizer, lenta e de repente muito rápida, né? Então, eu confesso que eu estou bastante otimista para essa reta final do ano em tecnologia. Acho que a gente tem uma grande chance da gente ver uma arrancada parecida com o que a gente viu no final do ano passado, dado que também do lado macro a gente vai ter esse suporte do Federal Reserve, vamos dizer, gerando liquidez para os mercados e, de repente, abaixando os juros de forma surpreendente. Então, confesso que acho que tem um espaço bom aí pela frente para as coisas andarem. Boa. Aproveitando o gancho aqui do cenário macro, né, vamos falar então do Money Rider, que fechou o mês de julho com 1,72% de valorização
E o nosso Empíricos FOF Multiestratégia, que também fechou mês positivo, 2,09%. Resultados bem satisfatórios, né, João? Que foram impulsionados por tudo que a gente conversou aqui até agora e vem refletindo aí na nossa carteira. Inclusive, uma das coisas que você trouxe na sua carta agora no mês de julho foi justamente o espaço que você está visibilizando para a renda variável, né? Então, hoje a gente viu a Bolsa bater o seu recorde, né? Então, acho que vem se concretizando tudo que a gente está discutindo aqui e, consequentemente, claro, refletido nos nossos fundos de renda variável também. Dentro da nossa carteira recomendada, o que a gente tem de renda variável, né, como sugestão aqui, é o Deep Value. O Deep Value, ele fechou, vou arredondar aí para 2%, né, de retorno no mês, né, 2% positivo, 1,99. Ele vem se recuperando ao longo do ano, é um fundo bem vanilla, e a gente está acompanhando ele de perto aí para trazer ele para o positivo no ano, certo, João? É isso aí. Mari, bom, a gente tinha um cenário bastante positivo no começo do ano para a Bolsa Brasileira, né? Assim, o nosso modelo aqui apontava para um Ibovespa na casa dos 170 mil pontos, no melhor cenário, né? Assim, no cenário em que as coisas andassem ao nosso favor, que o vento de cauda que a gente tinha naquele final de 2023, vamos dizer, continuasse a aparecer em 2024, suportado ali pela queda dos juros, né? Ali que, no nosso ponto de vista, poderia ter um espaço para vir mais para baixo, e também para a gente receber um pouco mais de fluxo de investidor estrangeiro. Nenhum desses fatores aconteceu. O que a gente viu foi os Estados Unidos e as bolsas globais sugarem os recursos do resto do mundo, né? Os emergentes ficaram ali a ver navios. Bolsa brasileira foi a pior até ali o começo a pior bolsa do mundo até o começo de junho, se eu não me engano, quando o México nos ultrapassou, yes. Mas, de junho para cá, o que a gente tem percebido, primeiro, é que a Bolsa Brasileira ficou muito barata e difícil de ser ignorada, e do outro lado é que as condições, vamos dizer, de risco se exacerbaram, né? Então, primeiro, a gente teve um ajuste do dólar importante nesse ano, né? O dólar bateu 5,80, enfim, isso suscitou ali um certo medo nos investidores. Agora o dólar já está mais perto ali dos 5,40, como se as coisas estivessem se acomodando. Mas se a gente para pensar, essa simples alta do dólar empurrou o valor de mercado do Brasil para baixo em dólares, né? E isso, obviamente, que abre um pouco de espaço para bolsas compensar em reais. Está acontecendo esse movimento. Acho que primeiro foi esse movimento que aconteceu e agora, em julho, o que a gente teve? Bom, tivemos aí dois eventos. Primeiro, olha, talvez a nossa política fiscal não seja tão ruim assim, ou seja, esse risco Brasil está muito exagerado, né? Isso tem se refletido, talvez ali vamos dizer, na retração da curva de juros e também na retração do dólar, que está voltando para níveis ali muito mais aceitáveis, vamos dizer assim, e também associado aos bons resultados dessa temporada corporativa. Essa temporada tem se mostrado muito boa, alguns cases locais, mais ligados aos cíclicos domésticos, estão indo muito bem, né? A gente pôde perceber isso, e algumas surpresas, né? Por exemplo, cases que a gente trouxe para a carteira do Deep Value, de certa forma até mais recente. A gente trouxe lá a Embraer para dentro da carteira e capturamos aí uma boa alta desde a sua entrada, as ações da VEG, que você comentou aqui. Trouxemos para a carteira do Deep Value o Nubank, né? Está tudo reportado ali nos diários de bordo, então quem está acompanhando certamente já está atento a esse case que está dentro da carteira também. Então, são cases... e Redditor, que a gente trouxe para a carteira também mais recentemente. Trouxemos de volta a Redditor para dentro do portfólio, justamente sobre essa ótica de que me parece que eles conseguiram atravessar essa arrebentação da curva de juros, né? Eu estava com a cabeça que Redditor ia funcionar muito melhor num regime de juros muito mais baixo, mas me parece que a Selic onde está para a Redditor é o suficiente para eles continuarem ganhando market share, e aí com o suporte da Sul-América eles têm feito um bom trabalho de casa. Então, assim, são cases que eu vejo um excelente potencial de valorização aí para o final do ano também. Assim, a gente tem debatido muito lá dentro da gestora, com o time do Research também, sobre alguns cases que eventualmente a gente pode
trazer para a carteira, né? A gente utilizando ali um pouco o que eles estão levando para vocês aí como de análise. Então, me parece que, assim, realmente esse segundo semestre, talvez a gente não chegue naqueles 170 mil, a gente trouxe nosso target para baixo por conta desse ajuste de Selic. Nosso target hoje do Ibovespa está em 145 mil. Eu acho que tem grandes chances de ser atingido até o final do ano. E no mês de julho também vale destacar, né, o desempenho dos títulos atrelados à inflação, principalmente aí os títulos, né, com os títulos mais longos, que refletiram nos nossos fundos de renda fixa. O Cash Yield, que é o nosso fundo caixa, né, ele fechou o mês com 0,93% de valorização, já o renda fixa ativo ele fechou em 1,15% de valorização, né? Acho que o que foi bastante relevante, a gente teve uma janela muito boa ali no mês de junho para fazer as alocações nesses fundos. Então, principalmente no nosso renda fixa ativo, o que a gente fez foi aumentar a parcela de juro real nessas carteiras, né, nessa carteira, né, em especial. E aí a gente conseguiu pilotar muito bem essa dinâmica ao longo do mês de julho e estamos pilotando muito bem nesse mês de agosto, diga-se de passagem. E aí conseguimos superar com uma folga grande o nosso bench, né, o CDI nesse mês. O renda fixa ativo, inclusive, ele ultrapassou o benchmark recentemente. Vamos lembrar que esse primeiro semestre foi um semestre muito difícil para essa classe de fundos, um semestre que a gente teve muita oscilação na curva de juro e a abertura desse juro real acabou machucando muita gente, né? Mas a gente conseguiu pilotando devagarzinho ao longo desse semestre e agora estamos colhendo um pouquinho de frutos aí. Então, foi um movimento bastante positivo. E, inclusive, esse mesmo fator influenciou também a nossa previdência, né? Que a gente está chamando agora de previdência global, né? Com a Global Real Return. A gente está destacando fortemente ela em todos os nossos canais. Então, quem quiser olhar melhor a carteira e acompanhar todo o desempenho, a gente vai deixar o link aqui para vocês. Global Return fechou, então, o mês com excelentes 3,53% de valorização, 390% do CDI, João. Excelente resultado. Excelente forma de diversificar até a sua previdência, né? Então, sim, pensando aí na internacionalização da sua carteira, pensando no longo prazo, claro, né? Sempre quando a gente fala a respeito de previdência, principalmente quando a gente olha para dentro da carteira do Global Return. É isso aí. No Global Real Return, o que a gente compra ali são os ETFs, é um ETF global, né? Que compra ali o mundo inteiro, e também as NTNBs. E tem um pouquinho de Selic lá dentro também, né? Quando a gente viu essa janela se abrir do juro real brasileiro ali em meados de junho, nós forçamos um pouco a mão, justamente pensando nessa característica do fundo, que os títulos atrelados à inflação gerariam retornos muito mais interessantes no longo prazo para quem faz o investimento quem consegue, vamos dizer, colocar os seus recursos mensalmente nesse produto, né? Então, a gente conseguiu manejar um pouco o fundo, a ideia foi justamente essa, manejar em direção a essa questão do juro real, e a gente aproveitou essa janela extremamente favorável, acabou culminando aí com excelentes resultados no mês de julho, e também o fundo está indo muito bem agora no mês de agosto, né, que também capturou um pouco desse ramp-up aí da recuperação da Bolsa Americana que vem andando, né. Eu acho que essa questão do juro real, Mari, é muito importante, porque em todos esses produtos de previdência a gente aproveitou essa dinâmica, né? Tanto no Global Real Return, que você falou, mas também no nosso renda fixa ativo Prev, a gente aproveitou bastante esse movimento, dado que o fundo está em fase de crescimento, empilhando recursos, é o momento de, vamos dizer, aumentar a exposição justamente nesses títulos longos para aproveitar isso lá na frente, né? Então, quem está colocando recursos nesse fundo, nesse momento, está travando taxas de retorno muito interessantes lá para frente. Mesma coisa o Global Real Return. Então, é um momento, eu estou insistindo até no diário de bordo, eu não sei se você tem percebido, mas eu insisto, eu deixei sempre 2 mensaginhas lá. Ainda acredito ser o momento ideal para as pessoas começarem a montar sua previdência e esses 2 produtos, né, tanto a renda fixa Prev quanto o Global Real Return, assim, são produtos que fazem muito sentido para o portfólio de qualquer investidor. Para a gente encerrar, então, vamos falar dos alternativos, né? Especificamente o que a gente também sugere aqui na nossa carteira é o criptomoedas. Ele fechou o mês aí, mais uma vez, né, com valorização agora de 5,75%.
Acho que a gente vem trabalhando cada vez mais a diversificação da nossa carteira, sempre com muita parcimônia, né? Então, no mês de julho agora, a Bitcoin fechou o mês positivo, o Ethereum fechou negativo, então a gente vai conseguindo equilibrar isso de uma forma que a gente reflita nas melhores rentabilidades aí para o nosso fundo de cripto. Eu acho que para o mercado de cripto também teve a questão do próprio atentado ali contra o Trump, né? Esse movimento de que provavelmente ele ia ganhar as eleições, né? Principalmente depois do atentado. Isso acaba favorecendo o mercado de criptoativos. Então a gente viu tudo isso refletido aqui na nossa carteira. Algum comentário adicional? Não, perfeito, Mari. Assim, foi um mês favorável, principalmente para o Bitcoin, por conta dos comentários do Trump. Um mês em que o fluxo imperou, né? O Bitcoin ele se descorrelacionou do Nasdaq de uma forma intensa. Na virada do mês, no entanto, o Bitcoin voltou a se correlacionar com o Nasdaq. E aí a gente viu o Bitcoin cair bastante, o Ethereum também, enfim, todas as criptos caíram bastante no comecinho de agosto, abrindo uma excelente oportunidade para quem quer ter esse tipo de risco no seu portfólio. Né? Quer dizer, o Bitcoin voltou ali para 54 mil dólares, agora já está mais perto ali dos 60, ultrapassando os 60. Me parece que e dado essa dinâmica mais favorável até do Nasdaq, me parece que a correlação desses ativos vai voltar e eu acho que tem grandes chances da gente ver o Bitcoin disparar muito rapidamente nos próximos meses. Então, assim, eu estou super construtivo com a tese, os investidores internacionais estão comprando o ETF de Bitcoin, isso significa que tem um espaço ali para esse negócio se acelerar, e eu acho que os nossos fundos estão bem posicionados para capturar essa alta, né? A gente fica ali, a gente cria um balanço, né? A equipe de gestão está sempre olhando esses ativos e entendendo o timing de cada um ali dos criptoativos dentro da carteira. Acho que tem grandes chances da gente conseguir apresentar um bom desempenho também para o final do ano. Eu estou muito construtivo, Mari, a verdade é bem essa. Assim, lógico que o estresse recente acendeu uma luz amarela. Assim, você precisa ser um pouco mais cauteloso. Eu escrevi bastante isso no Diário de Bordo de hoje, então recomendo muito a leitura. Mas esse lado técnico da desalavancagem do iene, ele foi tão rápido, tão abrupto, que ele rapidamente recolocou os mercados naquela rota ascendente no bull market que a gente viu no primeiro semestre. E agora, com um fator ainda mais positivo, que é a entrada do Brasil nessa mesma tocada das bolsas internacionais. Então, me parece que a gente vai ter realmente um segundo semestre assim, muito favorável para ativos de risco. 100 mil dólares, João? Eu acho que o Bitcoin tem tudo para caminhar para os 100 mil dólares. Lembrando que a gente vai ter enxurrada de liquidez, as coisas vão andar nesse semestre e também aqui na Bolsa Brasileira acho que tem muito chão aí para andar. Eu estou construtivo com o mundo, né, na verdade, e também acho que o S&P tem tudo para bater os 6 mil pontos no final do ano. Maravilha. Que venha os resultados de agosto, então. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, né, reforço que se vocês tiverem alguma outra dúvida ou quiser que a gente comente sobre algum outro fundo, é só mandar um e-mail para a gente para ri@empiricus.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em te responder ou trazer aqui a sua dúvida para os nossos bate-papos. E reforçando também a atenção para o Global Return, que o link está aqui embaixo. Dê uma olhada na carteira, olhe a rentabilidade. Não deixem para a última hora para investir em previdência. É super importante para a gente cuidar da nossa carteira. Legal? E agora também a gente conta com mais uma forma de comunicação com vocês, que é o nosso canal do WhatsApp. Também vou deixar o link aqui para vocês participarem e ali a gente ficar cada vez mais próximos com dúvidas, insights, enfim, absolutamente tudo que a gente puder trazer de novidade ou atualização para vocês dos fundos. Legal? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.